7º ano, tudo bem com vocês? Na aula dessa semana nós vamos trabalhar um pouco as sociedades nativo-americanas que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus aqui. Nós costumamos dizer que eles descobriram a América, mas isso é um conceito que nós podemos questionar. Será que descobriram? Já haviam povos aqui. O que foi uma descoberta para eles, para outros pode ser visto como uma invasão ou como um encontro. Mas nós não vamos focar nesse encontro. Nós vamos focar em como esses povos viviam antes. Na aula de hoje nós vamos trabalhar os povos astecas e os povos maias. Eu espero que vocês gostem. Vem comigo então. Primeira coisa, é muito comum você encontrar esse tipo de conteúdo denominado como povos pré-colombianos. Nós tentamos não chamar assim. Por que pré-colombianos? Porque eles estavam aqui antes da chegada de Colombo. Esse termo é um termo eurocêntrico, ou seja, leva a história do mundo baseada na história da Europa. Nós já trabalhamos isso em sala. Então veja bem, por que é preferível dizer povos nativo-americanos? Porque eu estou trabalhando esse povo a partir deles e não a partir do europeu, certo? Não seja errado usar outro termo, mas é melhor o segundo. Vamos lá então. Bom, queridos, vamos falar sobre os maias. Por que você está vendo um milho aí? Porque é bom. Não é só porque é bom. É porque, segundo a lenda de criação dos povos maias, eles teriam tido origem através do milho. É isso aí. Uma das lendas que conta sobre o surgimento desse povo diz que o Deus que criou eles, criou com base no milho, certo? E era um dos principais produtos que eles consumiam lá. Então, os maias eram descendentes de povos que viveram antes naquela região, os olmecas e os zapotecas. Portanto, eles são uma fusão do que esses povos deixaram. E eles viveram, como você pode observar aqui no mapa, na região da Península do Yucatán, que hoje corresponde à região do sul do México, Belize, Honduras, Guatemala, alguns outros países menores aí, certo? Ou seja, viveram na região da América Central, certo? Eles viviam em cidades-estado. O que significa isso, prof? Vamos lembrar do ano passado, 6º ano, Grécia, cidade-estado? Cidade-estado é aquela em que um determinado povo tem um líder em cada cidade. Não existe um rei para todas as cidades maias. Mas cada cidade maia tinha sua própria liderança, o seu próprio rei. E o que fazia todos eles serem o mesmo povo se cada um tinha um líder? O fato deles terem a mesma cultura. As principais cidades que nós conhecemos eram Palenque, Tikal, Chichén Itzá, certo? Portanto, essas cidades, cada uma delas tinha um grande líder, embora eles tivessem uma cultura muito parecida. É muito interessante lembrar que mais ou menos por volta do ano 900, os maias começaram a abandonar as cidades onde eles viviam. E até hoje não se sabe exatamente o porquê. Se foi por causa de invasões de outros povos, se foi por causa de chuvas torrenciais que dificultavam a sobrevivência da agricultura, não se sabe. O que nós sabemos é que por volta do ano 900 esse povo abandonou essas cidades, ou seja, antes mesmo da chegada dos europeus. Quando os europeus chegaram aqui, por volta de 1500, eles encontraram um outro grupo maia que ainda vivia na região. Mas por que eles saíram de lá? Ainda é um mistério, que talvez um dia a gente encontre um caminho para desvendar, ou não, vai depender das fontes que nós encontrarmos. Além disso, os maias tinham um esporte que era muito interessante, o chamado Tlachtli. É de enrolar a língua, Tlachtli. Era um jogo que era considerado até sagrado por alguns. Eles tinham um círculo, como se fosse um pneu de um carro pendurado, e eles tinham uma bola de borracha. Dividia-se no meio, né? E cada time tinha que acertar dentro dessa bola. Então, cada vez que eu passava a bola dentro do círculo, aliás, eu fazia um ponto. Só que tem um detalhe: você não pode usar nem as mãos, nem os pés. Somente ombro, cotovelo, peito e joelho ou a coxa. Então,
a intenção era não deixar a bola cair e para marcar o ponto tinha que passar pelo ar. Você acha queimada complicado? Isso aí é queimada hardcore, certo? E detalhe, era com uma bola bem pesada, certo? Era uma bola feita de borracha mesmo, de látex, então aquilo pulava pra caramba para poder chegar longe. Outra coisa, esses povos, como a maioria dos povos que viviam aqui, eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. Eles eram politeístas, os povos que viviam aqui eram politeístas, e eles acreditavam em muitos deuses. Normalmente, esses deuses estavam ligados às forças da natureza, o sol, o vento, a chuva, os raios, os trovões, todos esses movimentos. A ciência não era tão avançada a ponto de explicar todos os fenômenos naturais. Então é comum que os povos da antiguidade, assim como os povos indígenas, entendessem que as forças da natureza eram representações de deuses, ok? Esses povos, embora eles vivessem de uma maneira muito simples, eles tinham um desenvolvimento fantástico. Inclusive, os europeus ficaram chocados quando chegaram aqui. Para você ter uma ideia, os maias não tinham telescópio, não tinham bússola, não tinham caravela. Mas eles tinham um calendário que conseguia contar o ano em 365 dias. Ou seja, sem um monte de coisas que nós temos hoje, eles já tinham um calendário totalmente preciso. Na verdade, eles usavam dois calendários. Um que era para marcar as colheitas, que era esse de 365 dias, e outro que era o calendário religioso. Você pode notar que tem um círculo dentro do outro. Esse círculo pequeno, ou essas marcações que parecem em negrito, contam os dias. E o círculo maior coloca como se fossem os meses ou as datas que eles tinham que lembrar. Então, dia tal do mês tal. E assim eles iam se organizando. Eles eram tão bons que eles conseguiam prever eclipses, passagem de cometas e outras coisas. Como é que eles faziam tudo isso? Observando. Eles não tinham uma escrita como nós, mas eles tinham um sistema. Nós costumamos chamar de códices. Partes estão decifradas e partes não. E outro detalhe, matematicamente eles também eram muito bons. Eles criaram a noção de zero. Você pode dizer, prof, daí que ele criou o zero, querido? Põe o zero antes ou o zero depois de qualquer número para você ver se não dá diferença na tua vidinha. Ou se dá, né? Então, ter a noção de zero permitiu que eles fizessem cálculos tão avançados e tivessem construções tão bem desenvolvidas. Tudo bem? Além dos maias, quem também habitou a região da América Central foram os astecas. Os astecas viveram onde já é a parte norte do México, certo? E eles são conhecidos por serem descendentes dos toltecas, que era um povo que veio mais da região norte, lá de onde hoje seriam os Estados Unidos, e foram descendo até a região da América Central, onde hoje é mais ou menos o sul do México. Muitos dizem que eles se autodenominavam de mexicas. Não à toa, hoje o país chama-se México, é o lugar onde viviam os mexicas, certo? Nessa região, os povos que ali viviam eram vários. E os astecas eram uma sociedade militarizada. Eles valorizavam muito. Eles acreditavam que para que o sol se mantivesse vivo como um dos principais deuses, era preciso oferecer sacrifícios de sangue, tanto de animal quanto de humanos. Por isso que eles entravam em guerra constantemente para oferecer sacrifícios, mas também para dominar outros povos. Haviam lá os cavaleiros águias, os cavaleiros jaguar. Como você pode observar na imagem, eles usavam toda uma roupagem, até numa ideia de um ritual para você afrontar os inimigos, né? Você ter uma noção de que vai assustá-los. Então eram habilidosos guerreiros, é uma característica marcante na sociedade asteca. Além disso, esse povo criou as chamadas tinãs. Os astecas, como eu falei para vocês, eram militarizados, portanto dominaram os povos da região e comandaram toda a região. Só que chegou um momento que tinha muita gente e pouco espaço para comer, para plantar, produzir. Então eles começaram a criar ilhas artificiais, como você está vendo aqui. Eles trançavam pedaços de bambu,
terra, iam colocando palha e conseguiam fazer ilhas artificiais onde eles desenvolviam um plantio de plantas menores que não tinham raízes muito fundas e não eram muito pesadas. Portanto, conseguiam produzir para muita gente. Você já pensou que produzir em cima da água? Isso é uma coisa interessante. A principal cidade dos astecas, Tenochtitlan, ela era uma cidade que tinha pelo menos o dobro ou o triplo de pessoas que a maior cidade que existia na Europa naquele período. Portanto, não dá para dizer que é uma sociedade inferior ou desorganizada. Eles apenas tinham uma organização diferente. Essa principal cidade foi construída em cima de um lago. Exatamente o que você ouviu. A principal cidade deles, que tinha cerca de 200 mil habitantes, foi construída em cima de um lago, o Lago Texcoco, certo? Então, nesse local se desenvolveu a principal cidade, mas haviam outras e outras e outras. Essa sociedade era hierarquizada. O que significa isso? Tem líder, certo? Lá em cima está o rei, que eles chamavam de Platone. Lá embaixo, como é que chama? É Pipiltin, se não me falha a memória, que eram os nobres, aqueles que trabalhavam para o rei, aquele que cobra o imposto, aquele que é parente do rei. E abaixo os clãs familiares, né, que eram os donos das terras e também os agricultores. Então, cada um tinha um grupo. Basicamente, tem o rei, aqueles que têm bons empregos sustentados pelo rei e as pessoas que trabalham, comerciantes, agricultores, artesãos. Esses pagam impostos e obedecem ao rei, que tem um exército, que tem os guerreiros. Uma outra característica, como eu já falei, todos os povos eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. Um dos principais era o Huitzilopochtli e também o Quetzalcoatl, certo? Esses deuses normalmente estavam ligados à questão do sacrifício. Então, como eu falei para vocês, o sacrifício humano era comum. Muitos deles, inclusive, lutavam para poder ser oferecidos como um sacrifício. Aí você fala, peraí, prof, está dizendo que os caras brigavam para ver quem é que ia morrer? Exatamente. Por quê? Porque morrer, nesse caso, era uma morte nobre. Você está se oferecendo para que os deuses não se irritem e possam, então, não sacrificar as outras famílias. Bom, dando continuidade, então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: entendam quais são as principais características desses povos, tá? Procurem lá. Características comuns. Eram politeístas, viviam na agricultura, né? Também viviam próximos aos rios e muitos deles tinham aquela ideia de um governo teocrático, em que o líder é quase como se fosse um representante dos deuses. Então, leiam, procurem um pouquinho mais. Vocês também estão recebendo alguns links extras com outros materiais, outros vídeos bem interessantes, bem curtinhos também, que vão te ajudar a aprofundar o seu conhecimento sobre os maias e também sobre os astecas. Não deixe de assistir, não deixe de fazer a leitura e os seus exercícios. Até a próxima aula!